Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Renato Paiva. Boa noite, Paiva. Boa noite a todos. Anderson Azevedo, do Futebolês. Boa, Anderson. Resultado em si não foi ruim, mas o torcedor não gostou do que viu em campo. Fortaleza com muita dificuldade para criar, o time sentiu falta do Matheus Pereira, os laterais defensivamente foram bem, mas ofensivamente deixaram a desejar. O que é que você pode falar sobre esse jogo e os problemas que você vem tendo? Porque as lesões começaram a aparecer e isso acaba prejudicando muito seu trabalho. Boa noite. É um jogo a eliminar típico de Copa Libertadores, uma equipa que vem aqui jogar no erro. É uma boa equipa, quando tem bola sabe o que faz, mas hoje foi uma equipa que jogou basicamente fechada atrás e a tentar aproveitar o nosso erro. Nós tentámos, não fomos de facto uma equipa ofensiva como eu gosto, não gerámos tanto como eu gosto, também era difícil, repito, pela postura do adversário, que não nos deu tantos espaços, e de facto faltou-nos alguma ofensividade pelas laterais, não pelos defesas laterais, mas pelos triângulos que eu gosto que se façam na lateral. Faltou-nos de facto na primeira parte ainda conseguimos pelo lado esquerdo 2 ou 3 ações muito interessantes e eu esperava que a coisa continuasse, mas não continuou. De facto, não foi uma exibição em questões ofensivas, não foi uma grande exibição. Em questões defensivas, nós já finalmente ficámos uma vez sem sofrer golo, já não estávamos há muito tempo já estávamos há vários jogos seguidos a sofrer golos. Neste momento conseguimos a baliza a 0, se bem que é num jogo em casa de Libertadores, mas pronto, o resultado está 0-0, está em aberto, e agora é jogar na Argentina. Em relação à questão dos laterais, é muito simples. Eu entendo que o torcedor tem os seus gostos, mas o torcedor não sabe de coisas que se passam dentro do trabalho. Primeira, o Weverson vem de uma paragem larguíssima. Jogou jogou o último jogo, mas não aguentaria de certeza 2 jogos seguidos. Exatamente por isso. E, portanto, o Diogo traz mais rotinas, é um lateral mais equilibrado a nível defensivo e ofensivo e, portanto, foi a minha escolha. Há jogadores aqui que vêm, o caso, repito, do Weverson, que vêm de paragens muito longas e que nós temos de ter algum cuidado nesse aspecto, na utilização dos mesmos. Depois, é inevitável não falar nas questões de criatividade, é inevitável não falar. Não é que seja a ausência do Mateus, a ausência do Pochettino, a ausência do Moisés. Eu não gosto de lamentar falta de jogadores porque tenho outras soluções. A questão que eu aqui digo é a ausência dos 3, não de um, mas dos 3 ao mesmo tempo, e à qual se junta hoje o Kursevich e o Lucas Prior, porque o Lucas saiu ao intervalo também com uma picada na coxa. Não foi uma substituição que eu quisesse fazer, foi uma substituição forçada. Portanto, isto tem a ver com a mudança de rotinas de trabalho. Nós estamos a tentar ter muito cuidado naquilo que é a transição de um trabalho para o outro, o trabalho que eles tinham para o nosso. Estamos a ter algum cuidado, mas mesmo assim as lesões estão a aparecer, porque é inevitável, são muitos jogos, e no treino nós estamos a tentar ter algum cuidado. Curiosamente, por exemplo, o Sacha, que é o jogador que mais minutos tem, ainda não se lesionou, felizmente. Mas pronto, é de facto uma exibição que fica um bocadinho ligada à postura do Vélez. Devíamos ter feito mais a nível ofensivo para contrariar esse bloco, mas fomos tendo problemas, fomos tendo lesões e eu fui encontrando as soluções possíveis dentro daquilo que nós temos à disposição. Hoje entrou um menino da base, o Kervin, e entrou muito bem, na minha opinião entrou muito bem. Portanto, agora são respostas que nos vão dando o elenco e que nós vamos aproveitando para depois utilizar em termos futuros. Boa noite, Aloysio Lima, Rádio Assunção, ao vivo aqui. Boa noite, Aloysio. Você falou com esses problemas aí de atletas e está difícil de fazer. Esse grupo que você está trabalhando no momento, jogar bola, vencer, está difícil? Não, ouça, eu acho que, com exceção do jogo do Botafogo, os outros jogos foram jogos em que nós até jogámos.
Não completamente, mas em momentos nós conseguimos bons momentos de exibição nos outros 4 jogos, com exceção do Botafogo. O que está de facto difícil é esta continuidade com os jogadores, que nós estamos a tentar dar alguma continuidade e com os jogadores a cair. E esse é que é o problema, que nós não estamos a conseguir definir um 11, pelo menos uma espinha dorsal. Tentámos até agora cai o Kursevich. O Lucas estava-se a afirmar na ausência do Pochettino e agora cai também. Portanto, nós o que temos aqui é, em vez de chorar nos problemas, encontrar soluções, mas obviamente estar constantemente a mudar, isso afeta a forma de jogar da equipa. Boa noite, Renato. Boa noite. Jean Dantas, do Portal Sul Fortaleza. Um prazer falar com você. Boa noite, obrigado igualmente. Renato, gostaria de saber qual foi a estratégia preparada para a partida de hoje. Você chegou a ser surpreendido por algum aspecto técnico ou tático do jogo do adversário? Obrigado. Boa noite. Não, nada. Absolutamente nada. É um adversário que vai tendo umas flutuações de 4-3-3, seja com 2 atrás, seja com o Baeza sozinho e 2 na frente, seja muitas das vezes num 4-2-4, quando esses 2 se juntam ao Baeza, um 8, e ficam 4 jogadores mais à frente. Não nos surpreendeu nada, apesar de para além de eu esperar esta postura num jogo a 2 mãos, com o segundo jogo na Argentina, obviamente esperava uma equipa que arriscasse pouco ou quase nada. Agora, a verdade é que é o Vélez, não é uma equipa qualquer, e com bola, se tu não defendes bem, se não és pressionante sobre a bola, se não juntas a equipa e levas o jogo para zonas de pressão para tentar roubar, fica difícil, porque eles são bons jogadores, têm uma boa dinâmica coletiva e sabem o que fazem. De todas as formas, eu acho que conseguimos tirar muito bola ao Vélez, mas tivemos uma posse de bola que não se traduziu depois em oportunidades como aquilo que eu gosto, e hoje não conseguimos. Tivemos de facto posse, mas sem agredir muito o adversário, e nesse aspecto nós temos que melhorar. A criação é um momento muito difícil para uma equipa, a criação precisa de trabalho, precisa que os jogadores estejam todos, e de facto nós na criação hoje não estivemos nada bem. A estratégia foi clara, foi montar uma situação de 4-3-3 com 2 interiores e 2 extremos bem abertos, ao contrário dos últimos jogos, para que pudéssemos agredir de forma um bocadinho mais direta à última linha. Eu sabia que eles nos iam fazer uma primeira vaga de pressão forte à nossa construção, e nós procurámos ter mais gente na frente para que, não conseguindo elaborar tanto, dada a pressão, chamar a pressão e conseguir jogar nas costas dessa pressão. Foi o que tentámos fazer, mas obviamente sem grandes efeitos. Depois, as poucas vezes que nós chegámos a situações de cruzamento ou de último passe, lembro-me agora de uma transição no fim, quando já estávamos com 10, em que o Kevin conduz e o passe sai um bocadinho adiantado. Aquilo que nos aconteceu foi os cruzamentos não entraram em zonas onde deviam ter entrado. Normalmente os primeiros cruzamentos na primeira parte ficaram no primeiro defesa, o que é curto. Nós até conseguimos articular ali por corredores, mas depois o último passo não entrava, o cruzamento não saía bem, e até nestes momentos de transição faltou-nos alguma decisão no último passo. E isso é continuidade de trabalho que nós temos que continuar a fazer, porque é a tomada de decisão do jogador e, como bem dizes, a questão técnica. A questão técnica vem atrás da tomada de decisão. Fica de facto a dever um bocadinho a nível ofensivo, fica a dever muito ofensivamente esta equipa hoje, mas vamos com o resultado em aberto e obviamente com todas as condições para trazermos a eliminatória para cá. Ô Mister Renato Paiva, boa noite. Alcélio Pereira, Rádio Cidade, Rádio Clube. Na última entrevista sua aqui, no último jogo, você disse: eu quero que meus jogadores voltem com raiva, com vontade, para ver esse time voltar a ganhar. Evidente que o jogo hoje pela Libertadores. Como é que você sentiu esse elenco? E você, a partir de domingo, final de semana, sábado, você terá já a segunda volta, o segundo turno do Campeonato Brasileiro, que será contra o Fluminense. E uma curiosidade, eu vi muitas pessoas, inclusive companheiros nossos, querendo saber o porquê da ausência também do Pacheco. 2 em 1, por favor. Obrigado. Ok, sim senhor. Começo já pelo Pacheco. O Pacheco anda com uma tendinite no joelho, que não o permite estar neste momento a 100%. Ele está a treinar, mas nota-se com alguma dificuldade. Eu valorizo o esforço dele de facto querer treinar, mas essa tendinite não o põe a 100%. Isto são jogos onde eu não posso, obviamente, arriscar. Não arrisquei o Weverson, já expliquei porquê. São 2 jogos
impossível um jogador que veio de uma paragem tão longa e de férias fazer 2 jogos seguidos, impossível. Ele vai ganhar essa condição agora jogando e treinando. E, portanto, o Bruno, a questão foi exatamente esta, a questão da tendinite no joelho, que ele já está praticamente a ultrapassar, mas que nós não quisemos arriscar nestes 2 jogos, Botafogo e Vélez. Em relação à primeira parte da pergunta, eu senti a equipa com energia, sinceramente. A equipa entrou no jogo, entrou bem, entrou a disputar, entrou a lutar, não entrou moribunda, não entrou com o peso do resultado final, mas também eu disse à equipa para entrar com uma intensidade muito alta, pressionando o adversário, não deixando o adversário jogar, mas também perceber que isto se resolve em 2 jogos. E muitas vezes, quando vais com muita sede ao pote, como se diz no meu país, a coisa pode correr mal. E nós quisemos ser equilibrados. De facto, eu valorizo o esforço dos meus jogadores. O que eu hoje não posso dizer de ninguém foi que eles deixaram de entregar tudo no campo. Eles entregaram tudo. Depois é com mais talento, é menos. Se jogarmos melhor ou pior, aí é que está o problema da nossa exibição. Mas em questões de entrega, em questões de luta e disputa, os jogadores deram tudo. Tiveram essa capacidade de estar quase sempre equilibrados. Nós percebíamos claramente a estratégia do Vélez, já a antecipávamos, uma equipa que jogaria no nosso erro com gente rápida e trabalhadora na frente. Nós preparámos quase sempre bem para a perda, não demos praticamente uma transição perigosa ao adversário em 90 minutos. Portanto, é uma exibição equilibrada, mas é uma exibição com muita vontade da parte da minha equipa e que eu senti claramente que eles conseguiram ultrapassar o último jogo e entender que o último jogo foi algo anormal e, portanto, não tem que entrar ou não deve entrar nas contas daquilo que nós vimos a fazer desde o jogo com o Bahia até aqui. Paiva, boa noite. Aqui, ó, Fred Moura da Olá, TV Fred. União e Boa noite, Fred. Multi TV. Hoje a gente não viu o estádio completamente tomado como a gente costuma ver na Libertadores, né, do torcedor do Fortaleza, porque ultimamente só decepção que o torcedor está tendo com o time, né? Normal. O setor do meio de campo do Fortaleza hoje, na criação, né, te preocupa? Porque hoje o Fortaleza só deu um chute praticamente em direção ao gol, se eu não me engano, só um. Né? Te preocupa? O Fortaleza está, nesse sentido, tentando buscar jogadores ainda ali para o setor do meio de campo, porque o torcedor se preocupa também, né? O torcedor quer saber se a diretoria está junto com você, porque eu creio, né, que esses jogadores que possam vir a chegar hoje, né, vai ser por você apontar esses jogadores, né? Claro. Então, esses jogadores estão para chegar, porque o torcedor se preocupa, o torcedor quer saber se vai vir ali jogador para o meio de campo. Boa noite. Preocupa-me, obviamente, a criação. Preocupa-me, e aquilo que eu digo, não chorando ausências, mas não posso deixar de reconhecer o peso que um Pochettino tem nesta equipa e que o Mateus tem nesta equipa em questões de criação, já que vai buscar esse tema, é exatamente aí, onde o Pochettino e o Mateus, não só pela qualidade que têm, mas também pela constante utilização, o ritmo de jogo que eles trazem. São jogadores, obviamente, importantes. Não estão, eu tenho que encontrar soluções, vou encontrando com o Lucas Prior, que hoje até estava a fazer uma muito boa primeira parte e acaba por ter essa infelicidade. Acho que o Kevin entrou bem e deu alguma criatividade ao meio campo que nós não estávamos a ter, porque o Sacha e o Martínez não são propriamente jogadores criativos, mas eu também não posso montar um jogo de Libertadores contra o Vélez só com jogadores criativos. Eu preciso de jogadores em especial que equilibrem e que trabalhem a equipa. Inclusivamente foi você que disse no último jogo que o Lucas tinha questões defensivas e eu, para proteger essas questões defensivas, tenho que encontrar outros jogadores que trabalhem um bocadinho mais e deixar a criação para o Lucas. E de facto não conseguimos criar, porque também o Vélez também se fechou muito e não nos deu esse espaço. Ainda fomos por fora a tentar, mas não conseguimos de facto nem sequer finalizar, por aquilo que eu já tinha respondido ao seu colega. E sim, estamos a preparar, a estudar e a reunir constantemente para aumentar a qualidade deste elenco. Ela precisa, há posições importantes, inclusive no meio campo, precisam de reforços, e nós estamos a trabalhar nisso dentro da velocidade possível. Todos os dias falamos sobre o tema, todos os dias reunimos, todos os dias há passos em frente, portanto é quase certo que vão chegar jogadores.
Agora nós temos de trabalhar com os que cá estão e esses é que vão passar esta eliminatória contra o Vélez, são os que aqui estão. Boa noite, Paiva. Daniel Bezerra aqui no Resenha do Leão. Boa noite, Daniel. Paiva, minha pergunta vai em relação às ideias de jogo que o senhor disse que tem, né? E se o Fortaleza já tem essas ideias, e o que falta, caso não tenha, o que falta para ter, né? E também eu queria perguntar, o senhor citou aí a questão dos cruzamentos, né? Não foram para aquela região que tinha jogadores. Essa troca disso aí que está perto do senhor, a bola, pode estar afetado isso ou é outra coisa? A bola em si? Sim. Não, isso é desculpa. Não, a bola é redonda, é bonita, não tem nada a ver com isso, não. Até porque nós treinamos a semana toda, quer dizer, não é a semana toda, nós tivemos 2 dias de treino, mas com esta bola, e portanto eu nem vou por aí. Eu não gosto de falar nem de gramados, nem de bolas, nem... Tem influência mais o gramado que a bola, sem dúvida nenhuma, mas nem é por aí, É a questão do trabalho, é aquilo que eu digo, é a sucessão de jogos. Quando temos uma semana boa para trabalhar, nós tentamos trabalhar. Nós queríamos muito jogar contra o Botafogo, tínhamos uma ideia e um plano de jogo para jogar e não conseguimos, porque todos sabemos porquê. E depois, obviamente, eu quando cheguei, já respondi aqui a alguns colegas, tentei, quando cheguei, encontrar uma espinha dorsal, e essa espinha dorsal da equipa viu-se Bahia, Red Bull, Grêmio, Corinthians, teve aí mais ou menos a espinha dorsal, mas entretanto dessa espinha dorsal já foram caindo jogadores. E agora nós temos que encontrar novas opções e novas soluções como fizemos hoje. Entrando, por exemplo, com o Kevin, entrando com o Lucas Prior para o lugar do Pochettino. Portanto, nós vamos encontrar essas soluções. Necessitamos de ir trabalhando, necessitamos de ir jogando. Isto não é assim, eu estou aqui há 3 semanas, salvo erro, 4 semanas, jogando, com 2 semanas livres de trabalho, é verdade, mas a essa velocidade ainda não está aquilo que eu quero e vai dificultando perder jogadores com lesões. Isso ainda vai dificultando mais, daí nós estarmos a tentar trazer jogadores que possam solucionar esse problema também. Boa noite, Renato Paiva, Jorge Telmo, Rádio A Voz da Fiel. Boa noite, Jorge. Gostaria de saber se você vai poder contar já com Moisés no próximo sábado e se os jogadores Adam Bareiro e o Herrera fazem gols, pelo menos nos treinamentos, para ver se esses jogadores possam dar alegria ao torcedor do Fortaleza, que está realmente preocupado com o setor de ataque do Tricolor também. Fazem, mas são jogadores... Eu às vezes digo isto e acho que as pessoas às vezes não entendem. A palavra adaptação é uma palavra aí que soa a desculpa para alguns. A bola para mim é desculpa, a adaptação não é. O Adam vem de um campeonato completamente diferente do nosso e com falta de ritmo. Aliás, nós não convocámos o Adam num jogo, salvo erro, com Corinthians. O Adam não foi convocado para o Corinthians e começou-se logo a especular que o treinador não gostava do Adam. O Adam não foi relacionado porque o Adam estava com déficit físico, então decidimos até o momento de ser relacionado depois do jogo, que era do Botafogo, fazer um trabalho específico físico com o Adam, só físico, mais nada. O Herrera é um menino que está a adaptar-se aos poucos, nós estamos lançando o Herrera para jogo, mas fazem golos, eles fazem golos nos treinos, têm que fazer golos aqui, não é só nos treinos, mas aí é o princípio, têm que começar por aí também. A outra pergunta era? Sobre o Moisés. Eu acho que não. Acho que ainda não vamos ter o Moisés nem no Fluminense, nem no Vélez, mas estamos a acelerar processos dentro daquilo que é o racional, mas obviamente é um jogador. Eu entendo que vocês perguntam, porque eu também, quando não estava aqui, vi o Moisés fazer muitos golos e muitas ações positivas. Não podemos esconder-nos nisto, e é aquilo que eu digo. Faltando Moisés, faltando Pochettino, faltando Mateus, os 3 ao mesmo tempo, agora vai faltar Lucas, vai faltar Kusevich. É muita gente ao mesmo tempo. Se fosse uma questão pontual, agora é muita gente ao mesmo tempo e é muita gente ao mesmo tempo da base da equipa que nós pensámos e até da base da equipa que tinha o Juan Pablo. Portanto, que eu digo, encontrar soluções em andamento e não conseguimos fazer mais nada do que isso. Professor, boa noite. Aqui, ó, sua frente. Oi. Lucas, o show do Portal 18. Lucas, como estás? Tudo bem, professor. Boa noite. Quero aproveitar e fazer 2 questionamentos para o senhor. Um nesse jogo, um pensando no próximo.
Na última coletiva você falou que o time não tem uma estatura alta. E hoje teve um índice, vamos dizer assim, de cruzamentos, onde a gente teve 23 cruzamentos e apenas 6 ganhos. Eu quero saber de você. Isso, ofensivo. Eu quero saber disso. Se foi trabalhado, até porque você falou dessas 2 dobras que você queria, com o Breno e o Diogo de um lado, e o Mancuso e o Marinho do outro. Se até vai ter evolução nesse índice, algo que você quer tentar evoluir. E pensando no jogo do Fluminense. Somando com os 2 de hoje, já são 6 jogadores no DM. Fora o desgaste. E lembrando que a perna é mais curta, né? Sábado, Rio, viagem para a Argentina. A possibilidade do Fluminense é um time misto, um time alternativo para essa partida? Vocês adoram fazer perguntas sobre o próximo jogo quando ainda estamos neste quente, mas eu entendo, obviamente, e vou responder. Vamos encontrar aqueles que vão estar melhor e pensar que depois temos uma viagem longa e terça-feira temos o Vélez. Hoje em dia não dá para dizer, podemos descansar. Não podemos descansar porque estamos em zona de rebaixamento no Brasileirão e estamos a 90 minutos de poder fazer história para o clube, em questões financeiras passar, financeiramente é bom também, prestígio é bom, queremos continuar e queremos olhar para a frente. Portanto, aqui não dá para escolher isto ou aquilo. O que dá para escolher é amanhã chegar ao CT, ver as termografias, analisar as percepções de esforço e tudo mais e ver quem é que está em condições de poder jogar no Fluminense. Recuperá-los, vamos ter alguns dias para recuperar, treinar pouco, porque o desgaste é enorme, vamos treinar aqueles que têm de facto menos minutos e menos jogo para poder ajudar, porque nós contamos com todos. Hoje não jogaram alguns que jogaram ou em outros jogos, o Pikachu, por exemplo. São gestões que nós temos que fazer olhando sempre ao jogo que estamos a jogar e ao próximo. É sempre assim. Não, o calendário brasileiro não permite outra coisa. Então nós vamos fazer isso e vamos tentar encontrar o melhor 11 para o Fluminense, mas temos que olhar para 2 11 quase, Fluminense e Vélez, porque o tempo de diferença é muito curto. A outra era... Porquê é que eu disse isso? Porque no estudar do adversário havia uma zona muito específica onde nós devíamos ter colocado a bola em situações de cruzamento. Pelas dinâmicas defensivas do Vélez, há ali zonas frágeis que nós podemos aproveitar em questões de cruzamento e não conseguimos aproveitá-las hoje. Foi uma pena, porque até chegámos ao momento do cruzamento, e depois é a questão do gesto técnico. É o gesto técnico que falha. E aí a bola não entra. Não foi por não estar lá gente. Foi porque, como você bem diz, os defesas tiraram a bola várias vezes. Pois, exato, porque a gente colocou a bola onde estavam os defesas. O objetivo era colocar a bola onde não estavam os defesas e aparecer nessas zonas que estavam identificadas. E nós não conseguimos. Hoje o maior pecado desta exibição foi, de facto, o último passe. Seja o último passe em cruzamento, seja o último passe para isolar um colega. Foi aí que nos faltou terminar jogadas. Porque o volume de posse até é grande, 60 e tal %, mas faltou-nos terminar jogadas. E não, como não há campeonatos de posse de bola, a mim isso não me interessa para nada, não é? Faltou esse afinar técnico, de facto, esse discernimento da bola, porque se a bola, e eu vi em 2 ou 3 cruzamentos, os nossos jogadores estavam lá, a bola é que não entrou. Obrigado. Paiva, aqui ó, Rodrigo Eric, Rádio Expresso FM, boa noite, prazer estar aqui falando com você. Obrigado. Você até brincou, né, aí sobre, vocês já estão pensando no próximo jogo e tudo mais, ainda estamos aqui, mas a realidade é que o Fortaleza já tem que virar essa chavinha, já tem realmente que pensar no Fluminense, é isso que pensa o torcedor, e a gente viu na partida passada, o torcedor do Fortaleza indo embora já nos 3-0. Hoje, antes dos acréscimos, a torcida do Fortaleza já estava indo embora, já estava evacuando o estádio. Fortaleza no Campeonato Brasileiro hoje ocupa a 18ª colocação, tem que fazer um retorno praticamente perfeito, não iria ser a primeira vez, né, que o Fortaleza faria isso, mas a gente quer saber o que é que o torcedor do Fortaleza deve esperar. E eu entendo perfeitamente o torcedor, eu já fui torcedor e entendo, e aquilo que eu digo sempre aos jogadores, quer no Fortaleza, por todos os clubes onde eu passei, isto é sempre de dentro para fora. É a equipa que chama ao torcedor, com exibições, com resultados. Ponto. Como é óbvio, no último jogo, o torcedor foi embora ao 3-0, porque 3-0 com -1
não era agradável de ver e é normal que o torcedor vá embora. Hoje, eu não entendo tanto, porque a equipa de facto não estava a jogar maravilhosamente bem, mas estava o jogo ali dividido e nós precisávamos desse apoio para, no último momento, poder fazer 1-0 e ir com alguma vantagem para a Argentina. Mas tudo bem, eu respeito, porque o momento não é bom, é óbvio, não é preciso ser cientista para perceber isso. E se a equipa não consegue, porque eu acho que até conseguiu, com o Bahia e com o Red Bull, até conseguiu dar uma aligeirada e dar alguma esperança ao torcedor, depois, com a nossa derrota no Grêmio e aquele golo sofrido ao 94, minuto 94 com o Corinthians, apesar de ser um empate, acredito que foi uma facada forte no coração do torcedor. Quando nós queríamos vir outra vez para casa, depois de 2 jogos fora, e preparámos o jogo de uma forma e chamámos o torcedor, aos 5 minutos ficas com menos um jogador e depois é a história que tu já sabes. A única coisa que o Renato Paiva pode dizer ao torcedor é que nós estamos a trabalhar sério, estamos a encontrar soluções dentro daquilo que há à minha disposição, estamos a encontrar soluções juntamente com o esforço da direção para encontrar algo fora do clube, porque para vir, isto é a única coisa que eu posso dizer ao torcedor. Jogador para chegar tem que ser para fazer a diferença. Contratar por contratar não vale a pena porque temos até um elenco grande. Para vir tem que fazer a diferença. Tem que ser uma mais-valia inequívoca. Isso é, eles sabem, umas vezes eu não gosto, outras vezes eles não gostam, umas vezes eu gosto e não é possível. É nisto que nós vamos trabalhar juntos. E a decisão vai ser tomada junta, não tenho dúvida nenhuma. E o esforço enorme que o clube está a fazer em ouvir-me, em ouvir o scouting, o estudo que nós estamos a fazer de mercado para encontrar as melhores soluções e às vezes até soluções que ninguém está à espera, é nisso que nós estamos a jogar também. Mas a única coisa que eu posso dizer ao torcedor neste momento é que estamos a trabalhar para encontrar soluções dentro do elenco para os jogos e aumentar a qualidade do elenco com quem está fora contratando, mais nada. Tá? Professor, boa noite. No primeiro jogo sob o seu comando diante do Bahia, Rádio Clube, Fute Nordeste. Boa noite. No primeiro jogo sob o seu comando aqui na Arena Castelão diante do Bahia, na coletiva pós-jogo, o senhor usou muito um termo chamado vitória comportamental. Fortaleza vai entrar agora num período onde ele tem apenas o retorno para se recuperar, não tem mais jogos da volta, e tem esse jogo na terça-feira, diante do Vélez, na Argentina, com todos os aspectos que envolvem um jogo na Argentina, o senhor conhece muito bem. Exato. Como trabalhar essa parte comportamental e mental dos seus atletas para jogos tão decisivos que o Fortaleza vai ter daqui para frente? O que eu já fiz exatamente ali, como tinha feito depois do jogo do Botafogo. Dizer aos jogadores que o jogo do Botafogo para dentro de uma gaveta e acabou. Não pode influenciar o que está para trás. E agora, aquilo que nós temos que fazer, e que eles sabem o que é preciso fazer para jogar na Argentina. Que é um campo difícil, como o Vélez também tinha um campo difícil aqui. E o que o Vélez aqui fez, nós também podemos fazer na Argentina, marcando golos. Se vais dizer que vamos para lá defender mais do que atacar, não sei. Vamos ser estratégicos, obviamente, mas eu tenho a certeza que o Vélez vai jogar diferente em casa. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que o Vélez vai jogar diferente. Agora, o que é que nós precisamos? Que eu disse 2 coisas aos meus jogadores. Personalidade e acreditar. Personalidade para jogar este tipo de jogos, porque são as 8ª da Libertadores, e não é por ser o Vélez, não é por ser a Argentina, são jogos dificílimos, onde é preciso ter uma personalidade muito forte e muito alta. E acreditar no nosso processo, acreditar na nossa ideia, acreditar na nossa estratégia e acreditar neles próprios. Porque, vamos lá ver, de facto a equipa está na zona de rebaixamento, no campeonato e tudo mais, mas foram eles que chegaram às 8ª da Libertadores. Eles, com o trabalho deles, não é? Estava outro treinador. Foram eles que chegaram até aqui hoje. Ninguém lhes deu nada. Não foi nada oferecido. Foram eles que chegaram aqui. E também tiveram jogos difíceis. Então, é dar continuidade a isto. É a massa, jogares em casa, teres bola, não conseguires, sentires a impotência de não conseguir sequer finalizar. Sim. Traz essa frustração para o jogador que leva para casa. Sim. Mas isso é a vida do futebol e nós temos de estar preparados para isso.
Agora, foi o que eu lhes disse. Ninguém perdeu 5-0, ninguém perdeu sequer 1-0, também não ganhámos, é verdade, mas a eliminatória está em aberto. Se não tivermos personalidade e crença, vai ser muito difícil chegar às quartas, isso vai, sem dúvida nenhuma. Mas como eu os conheço e sei do que eles são capazes, aguardemos. Tá? Vamos para a última, professor, aqui. Boa noite, mister Renato Paiva, Miguel Júnior, Rádio Povo, Miguel. CBN, Rádio Povo, CBN e Cariri. Tudo Boa noite bem? a todos. Tá bom? Tudo bem. Você, pelas suas palavras, vai entender que tem que trocar o pneu com o carro andando, não é isso? E você gosta de usar copo meio cheio, copo meio vazio. Sem dúvida. E o copo está esvaziando naquela posição de meia, porque o Pochettino, lesionado, e hoje, lamentavelmente, o jovem Luca Prior sentiu um desconforto, uma lesão. Mas você tem, eu não vou dizer uma solução, você tem uma peça importante que está treinando no clube desde semana passada, que é o Guzmán, certo? E é uma solução boa, é um jogador que a gente viu jogar, jogador que conhece bem, um camisa 10 autêntico, estava bem no futebol da Rússia. Você acredita que o Guzmán vai nessa viagem para o Rio e para a Argentina? 2 meses parado, Miguel. A questão é esta. É um suíço. Quando eu olho para o Weverson e aqui chego, o Weverson vem de uma paragem de férias, porque o calendário está sempre ao contrário da Europa, não é? A Europa acaba em junho e eles vão para férias e ficam um mês de férias sem fazer nada, não é? E quando chegam de férias, mas com o Campeonato Brasileiro e a Libertadores e a Copa e tudo em andamento. E este é um risco de trazer jogadores dessas zonas. Portanto, não há milagres. Há uma coisa que é garantida. Se eu agarrar num Weverson da vida, que vem de paragem, ele chega, faz uma semana de treinos e eu o ponho a jogar, ele vai se lesionar, mas de certeza absoluta. E pior, não vai render aquilo que as pessoas pensam. Não tem a parte da resistência trabalhada, não tem a parte da força trabalhada, não tem as dinâmicas com os colegas trabalhados, e depois sabe o que é que acontece? Que eu já ando uns aninhos nisto. Trazemos um reforço, queremos metê-lo à pressa porque é reforço, porque a torcida quer ver o reforço, depois o reforço não está preparado e nós vamos naquela ansiedade de colocar o reforço. Colocamos o reforço não rende, o que é que a torcida diz? Sabe, não é? Erramos na contratação, o jogador é ruim, etc, etc, etc. Como a torcida é paixão e nós temos que ser razão, por muita vontade, e a torcida tem que saber que não há ninguém no mundo que tem mais vontade de meter os jogadores que eu. Ninguém. Mas ninguém. Ninguém. Só que eu tenho que ter a razão daquilo que é o meu trabalho. E perceber o que é que o departamento médico... Porque é um trabalho em equipa. Eu de medicina não percebo nada. Do que é que o departamento médico me diz, do que é que o departamento físico me diz, departamento de fisiologia. Todas estas pessoas fazem uma análise ao jogador quando chega e dizem assim: amigo, este está com estes déficits, porque eles fazem testes de força, fazem testes de resistência, fazem vários testes. Os testes dão uns resultados. Esses resultados transmitem-te um plano de trabalho que diz assim: este cara em 2 semanas está para sair. Este cara em 3 semanas ou no mês, antes é impossível ou é muito difícil. E isso é científico, não é tipo, hoje está sol, vou meter este jogador. Não, é científico. É científico. Então, eu tenho que me agarrar às informações que tenho, conter um bocadinho as minhas ansiedades para colocar os jogadores e gerir essa utilização para não haver mais lesões. Só isto.